Esse é o canal da Igreja Adventista de Teresópolis. Você pode contribuir para o crescimento do nosso perfil, tornando-se seguidor, comentando, compartilhando ou curtindo as nossas publicações. A seguir, vamos assistir uma pregação ministrada pela Maísa Ribeiro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, as crianças acreditam nos pais. Seus filhos seguirão as suas instruções, se você os instruir. É a sua chance de entregar para Jesus uma prole bem cuidada. As crianças são moldáveis, de acordo com as experiências que vocês oferecerem. E outra coisa, nós podemos mudar com o passar dos tempos? Sim. Podemos seguir caminhos diferentes do que o pai e a mãe deram para nós? Sim. Assim como podemos seguir diferentes caminhos, de caminhos ruins já trilhados. Acredite nisso. Sempre há uma segunda chance. Acredite, há poder em Jesus para vencer. Acredite em nome de Jesus. E você não pode me dizer de jeito nenhum que você teve um início ruim, um passado com dificuldade, ou mesmo chegar a comentar comigo que você teve um trauma de infância ou passou por um problema. Irmãos, nossas dificuldades são obreiras nas mãos do Senhor. Se você souber olhar, você vai aprender a viver de uma maneira diferente, acima do mundo. As dificuldades se tornarão uma bênção muito grande e você vai passar a acreditar que tudo coopera, que todas as coisas podem ser degraus, porque o Senhor Deus não errou em ter criado você. O Senhor Deus criou você. O Senhor Deus permitiu algumas situações que tornariam você melhor. No dia que você entender isso, sua vida muda. Você vai enxergar as dificuldades de uma outra maneira, de uma outra forma. Veja, por favor, eu queria que você abrisse no livro de Esther. Esther fica antes de Jó. Jó fica antes de Salmos. Por favor, abra sua Bíblia. Não ouça somente, abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Mas ouça isso que vamos mostrar agora. Esther, ela vivia junto com sua família. Esther capítulo 4. Eu preciso comentar uma coisa com você para que você entenda a seriedade do que para este tempo você foi chamado. Deus não errou, Ele trouxe você no tempo certo. E Ele vai usar você agora, se você deixar. Deus não deixa você escolher 4 coisas. Não permitiu você escolher a sua cor. Eu não tenho tempo de explicar para vocês agora por que é que o Senhor Deus precisa de você com a tonalidade de pele que você tem. Irmãos, eu sou filha de um holandês e de uma africana. A minha mãe lutava, a família da minha mãe foi escrava, tá bom? Então eu tenho pé na senzala, tá bem? Eu estudei a respeito dos negros, porque eu sou negra, e fui entender algumas coisas que a Bíblia revela para nós a esse respeito. Eu só não tenho tempo de falar para vocês agora, mas seria interessante que vocês estudassem sobre isso. Vocês precisam entender algumas coisas do grande plano da redenção. De hoje em diante eu queria pedir algo a você. Tudo coloque no plano da redenção. Não existe nada que você possa tirar do plano da redenção. Você é do plano da redenção. Você foi criado para o plano da redenção. As coisas que te aconteceram é para o plano da redenção. A sua faculdade tem que estar no plano da redenção, senão vai zero. Lembra disso? Tudo tem que estar no plano da redenção. De hoje em diante, você não pode pensar nada sem a visão do grande conflito. Visão do grande conflito. Você está dentro do grande conflito. A sua vida está no grande conflito. A sua história está no grande conflito. Combinado? De hoje em diante, recuse-se a qualquer coisa que você não pense e vai medir, equalizar as coisas dentro do grande conflito. Combinado? Porque só assim vai valer a pena. Esqueça as coisas daqui. Esse mundo faliu. Você não. Grande conflito. Pense nisso, senão não vale a pena, tá certo? Então veja, vamos organizar uma situação. Você nasceu dentro de um plano
Deus te fez nascer para uma função. Só não está ainda dentro da função de forma direta, porque Satanás tem te distraído. Distração satânica. Satanás nos distrai. Para alguns, um trono no Egito. Para outros, um prato de lentilhas. Desde que ele consiga o que ele quer. Entendeu isso? Então você tem que começar a pensar. Abre seus ouvidos, peça a Deus. Senhor, me dê discernimento espiritual. Me ajude a enxergar as coisas segundo a tua visão. Me ajude a ver as coisas como o Senhor vê. E então o Senhor Deus abrirá os seus caminhos. E para cada época, para cada era, as pessoas nasceram dentro do seu tempo, dentro do plano da redenção. Não foi diferente com Esther. Dá uma olhada no que o parente dela falou para ela. Esther 4, verso 14. Por favor, entre em contato com essa verdade comigo agora. Eu te peço que você não me ouça, você leia. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Mas leia agora, por favor. Esther 4, verso 14 diz assim: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para um tempo como este que chegastes ao reino? Olhe para cá. O parente dela disse, quem sabe se não foi para agora, para um tempo como esse que você nasceu? Posso dizer uma coisa a você? Ele tinha dúvida. Eu não. Sabe quem também não tinha dúvida? Que estava no tempo certo, no lugar certo, na época certa. Sabe quem não tinha dúvida? Abra sua Bíblia em João 12. Rapidinho, por favor, João 12, bem rápido. Só para você ver aqui como é gostoso você conversar com alguém que tem certeza. No nosso mundo de incertezas, você tem que encontrar quem tem certeza. João 12, abra sua Bíblia. Olha que coisa linda que eu preciso que você veja. Gente, as palavras que são registradas aqui são muito enfáticas. É Jesus falando. João 12, verso 27. Olha o que Jesus diz a respeito de si mesmo. Olha o que ele fala. Agora, o meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Olhe para cá. Jesus tinha certeza absoluta da sua vida, do seu tempo, do seu momento, sim ou não? Sim, olha para cá agora. Presta atenção. Jesus não deixa você escolher sua cor. Jesus não deixa você escolher seu sexo. Isso é escolha de Deus. E eu queria muito que você entendesse o que está por trás dessa ideologia que diz que nós podemos escolher nosso sexo. Você não tem ideia para onde Satanás está tentando levar a humanidade. Terceira coisa que ele não deixa você escolher. Ele não deixa você escolher seus pais. E não deixa você escolher seu país. Essas 4 coisas dão um posicionamento de um cristão na história de Deus. Essas 4 coisas fazem uma diferença tremenda. Deus te quer com a idade que você tem, no lugar onde você nasceu, do jeito que você é, porque dentro do plano da redenção você precisa exatamente disso. Você entende que você nasceu no tempo que Deus queria que você nascesse, sim ou não? Para esta hora, para o tempo do fim você foi chamado. Que tipo de gente Deus espera para o tempo do fim? Abre seu ouvido agora, olhe bem. Para um tempo qual nunca houve, Deus terá que ter um povo qual nunca houve. Ontem eu terminei o sermão dizendo a vocês que quando entrarmos no céu, serão eles que virão atrás de nós, os que ressuscitarem. Onde estão os últimos? Onde estão os últimos? Por quê? Porque todos eles morreram ansiando ver o que vamos ver. Desejando ver o que vamos ver. Você é altamente privilegiado e não sabe. Há uma bênção tremenda em você ter ocupado este lugar, neste tempo, nessa hora, dentro dessa posição do reino de Deus. O reino de Deus está no finzinho. E até o fato de ter mais gente fazendo errado do que o certo. Lembra da pergunta que eu fiz ontem para você?
Tem mais gente fazendo errado ou mais gente fazendo certo? Errado. Até isso é prova de que Deus estava certo. Ele disse que isso iria acontecer. Ele disse que o mal cresceria nessa proporção e que a humanidade teria certeza absoluta que o mal não presta. Olha que coisa séria. Você e eu vamos ter que dizer, o mal não presta. Você vai dizer. Você vai dizer, eu não quero isso na minha vida. Sabe por quê? Você vai cair de joelhos e você vai clamar e vai pedir conversão. Você vai pedir a Deus, Senhor, me transforme. Senhor, me ajude a odiar o que o Senhor odeia e a gostar do que o Senhor gosta. Irmãos, há um poder imenso ao pedir isso para Deus. Peça e você vai se assustar como isso acontece. Peça para Deus, Senhor, me ajude a gostar da tua moda, me ajude a gostar da sua comida, me ajude a ter o paladar que o Senhor espera, me ajude a voltar-me para o Senhor do jeito certo. Isso é ser virgem sábia. Nenhuma virgem sábia é porque é bonita ou porque Deus a separou. Deus só se separa os que se escolhem. A escolha de Deus depende da sua posição. Porque Deus já escolheu a humanidade inteira. Deus escolheu a humanidade toda, não faltou um. Para todos existe o mesmo poder, a mesma graça estendida, oferecida, a mesma. Mas você tem que ir atrás. Você que diz, eu quero participar disso e me tornar deste povo. Um dos sinais da volta de Jesus não é um sinal político, de como os políticos estariam. Não é um sinal de como estaria o clima, a quantidade imensa de misérias e furacões, etc. Não é disso. Não é um sinal religioso dos falsos cristos. Hoje de manhã nós falamos do sinal de como sua igreja estaria por ocasião da volta de Jesus. Agora, meus irmãos, entendam uma coisa, ó, só para nós entendermos o assunto de hoje à tarde. Como eram os casamentos antigamente? Um rapaz olhava para uma moça e ele não falava com ela, ele falava com o pai dela. Ele chegava para o pai dela e dizia, eu gostei dessa moça e eu gostaria de me casar com ela. E então o pai da moça dizia o quanto ele tinha gastado de investimento na vida dela. Você consegue tratar dela como eu tratei? Você consegue dar para ela o que eu dei? Este era o dote. Ele não estava vendendo a filha. Ele estava fazendo o rapaz provar que ele podia tratar dela do jeito que o pai tratava. Entenderam isso? Sim ou não? E se hoje fosse feito isso, não seria bom? Sim ou não? Como seria bom hoje? Os rapazes iriam trabalhar muito mais, né? E ou não iriam? Uma moça iria ter muito valor diante dos olhos dele. Mas um pai tinha que se posicionar dessa maneira. Ela me custou isso, para eu conseguir entregar na sociedade uma moça dessa natureza. Você tem condição de dar o mesmo para ela? Me prova. Aí ele ia buscar o dote. Gente, até aí ele era comprometido com ela, mas ele não era esposo. Ele era noivo. Quando ele voltava com o dote e entregava na mão do pai, o pai chamava testemunhas. Gente, presta atenção nisso aqui agora. E com estas testemunhas, aquele momento em que se assinava que ele pagou o dote, a moça agora não era mais noiva, era o quê? Esposa, só que ela não estava presente. Era feito um acordo entre o noivo e o pai. Entenderam isso? E ele dizia, eu vou preparar lugar para ela e eu volto para buscá-la porque ela é minha. Eu paguei o preço. A irmã está aqui sorrindo porque ela entendeu a coisa. Isso é lindo, não é? Não é bonito demais? Isso é perfeito. E ele foi preparar lugar, o noivo. Agora te assusta. O dote não ficava com o pai, o dote era dado para a moça. E ela se preparava, era um enxoval dela que era preparado. Qual que era o preparo da moça? Seu caráter, sua vida. Ela se preparava para um casamento. E o rapaz então perguntava, já posso buscá-la? Quem decidia o dia de buscá-la era o pai da moça. Pode vir buscar que ela já está pronta. Já preparei a moça. Olha que coisa linda. E então ele vinha para buscar, não porque ela seria dele,
Mas porque ela já era dele, ele já tinha pagado o preço por ela, ele já era esposo. Agora então eles iam, ela ia junto com as virgens, junto com ela, para a festa das bodas. Posso comentar uma coisa com você? Você não é convidado para o seu casamento. Ele acontece enquanto Jesus está no lugar santíssimo. Sabia? O seu casamento, obrigada, irmã querida. Isso é a igreja. A igreja faz isso. Então, obrigada, irmã. O casamento acontece enquanto Jesus está no lugar santíssimo. Quando você for embora para o céu, você vai participar da festa das bodas. Você sabia que você só é chamado para a festa? Abra sua Bíblia em Apocalipse, rapidinho. Dá uma olhada aqui. Que coisa linda, que é a maneira como Deus trabalha e a maneira como Ele faz acontecer a coisa, por favor. Apocalipse 19. Apocalipse 19, por favor. Apocalipse 19. Achou? Verso 5 em diante. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, e que mais? E já o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Irmãos, eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar para ver o rosto de vocês. O sorriso que está no rosto de vocês. Quem é que dá o linho fino para ela se vestir? Olha que coisa linda. Você está lembrado que era o noivo, era o noivo que concedia o dinheiro para ela, você entendeu, para ela se vestir? Essa roupa é a veste de Cristo, irmãos. A noiva tem que estar com a roupa de Cristo, é a dele. Ela se vestiu com um linho fino e puro, que é do próprio Jesus. Agora te assusta, continua lendo. O linho fino é o quê? São os atos de justiça dos santos. Continua lendo. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados para quê? O que diz aí? O que diz aí? Você não é chamado para o casamento, você é chamado para a ceia. A ceia acontece antes ou depois do casamento? Depois do casamento. Olha que coisa linda, você é chamado para a ceia das bodas. A minha pergunta é, você recebeu o convite, já aceitou? Não pode entrar lá sem as roupas certas. Você quer ver como você não pode entrar lá sem a roupa certa? Não pode. Tem uma roupa especial para isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Você quer ver Jesus explicando isso? Por favor, é um negócio muito lindo. Muito bonito. E o Senhor Deus tem uma maneira muito linda para explicar sobre isso. Nosso Deus é um Deus de tanta misericórdia, de tanto cuidado, sabe? Por favor, Mateus 22. Achou? Mateus 22. Santo Deus e amado Pai, eu não posso sem o Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ajude para que tenhamos a atenção certa. Abrande as crianças, Pai Santo. Imploramos a Ti que o Senhor nos dê discernimento celestial. Isso só é possível com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 22, eu vou começar a ler com você. O assunto é as bodas do Cordeiro, não é? Sim ou não? Então leia aqui. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois já estão cevados, já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio.
O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quando encontraram, tanto os maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Ainda bem que teve essa parte aqui, porque eu entrei nessa. Agora continua. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, gente, dá uma olhada nisso aqui. Notou ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. Ué? No meio dos convidados que tinham sido chamados, tinha um com quê? Deus não estava procurando gente boa, tinha procurando gente que estava com a veste certa. E ele não está falando aqui, irmãos queridos, que essa veste que você e eu estamos vestidos é aquela veste de linho fino e puro que você leu em Apocalipse. Continua lendo. Perguntou-lhe então o pai do noivo: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Sabe por que ele ficou calado? Porque a roupa estava à disposição, ele que não quis vestir. Ele se atreveu a entrar na presença de Deus sem a roupa que Deus estava dando para ele vestir. Você sabia que a gente faz isso? A gente tem a coragem de vir na casa de Deus do jeito que a gente quer, com a adoração que a gente quer, com a cara que a gente quer, com o jeito que a gente quer, ainda diz: o Senhor tem que aceitar porque o Senhor é muito bom. Deus é bom, Deus é amor, Ele aceita qualquer coisa. Ele não aceita. Ele nunca vai aceitar. Ele não pode abençoar o que Ele amaldiçoou. Não existe isso. Se nós não vestirmos a veste de Jesus, não é a nossa. Pode fazer a bondade que for, os atos de misericórdia. Olha, Satanás não se importa com nossos atos meritórios. Ele não está nem aí para essas coisas que fazemos. Mas ele treme quando você cai de joelhos e pede: Senhor, me purifica. Aí ele treme porque ele sabe. Ele tem certeza que você é ouvido. Só tem uma coisa que tormenta Satanás: filho de Deus ajoelhado. Porque ele sabe que você será ouvido. Entendeu isso? Você não sabe o poder que está à sua disposição. E aí olha o que houve com esse coitado que entrou lá sem as vestes. O que aconteceu? Verso 13. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Vocês sabem como é que está escrito isso aqui no original? Porque muitos são chamados é kletói. E poucos são escolhidos, é ekletói. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Olha o sentido. Muitos são chamados, mas poucos são os que saem mesmo para o chamado. Todos aqui foram chamados. Você sabia? Você está aqui na igreja porque você foi chamado. Mas eu preciso te fazer uma pergunta com toda honestidade. Eu faço isso com muito respeito. De verdade mesmo, o que você tem feito para o reino? Nós somos pessoas que esperam alguma coisa, a gente não faz. A gente espera que se faça e a gente reclama quando alguém não fez, como se alguém nos devesse alguma coisa. Irmãos, ninguém nos deve nada. Nosso direito era morrer, se vocês querem saber. Nós só temos um direito: morrer. Tudo que tivermos que fazer, meus irmãos, é nossa obrigação. Nenhum de nós está ajudando Deus. Nenhum de nós está pagando qualquer coisa para o céu. Nenhum de nós está auxiliando a igreja. Não existe isso. É nossa obrigação. Nós entramos numa igreja que não existe outra igual no seguinte sentido. Abre bem seu ouvido. A igreja adventista não é uma igreja que você vem, tem aqui o culto, depois vai e vive sua vida. Não existe isso. É a única igreja que ela vai com você para sua casa. Ela se envolve na sua panela. Ela se envolve no seu quarto de dormir. Ela vai com você em todos os cantos. Ela entra no seu computador. Ela diz como você deve agir nos seus tempos de férias.
Ela te diz até onde você vai gastar o dinheiro, que os 90% que você pensa que é seu. Não existe um grama da sua vida que te pertença mais, nenhuma vez mais. Sabe por quê? Abre bem seu ouvido. Quando Jesus subiu o Calvário, ele estava no lombo dele. Eu subi com ele. Senão não adianta. Quando Jesus morre, você tem que morrer também. Você tem que morrer para essa vida. Todos os que entrarem no céu terão morrido. Você entendeu? Para nascer para ele. Senão não adianta. Por isso que hoje de manhã eu disse, o Senhor jamais te consultará sobre o seu gosto. Nunca ele fará isso. Querida Virgem, tome a sua parte, em nome de Jesus. Vamos lembrar? Salvação. Vamos lá, você comigo. Salvação é obra de Deus, iniciativa de Deus, que ele fez por nós, fora de nós e sem a nossa participação. Olhe bem, gente salva, planeta inteiro, mas gente que vai para o céu, só quem viveu como salvo. Compreendeu? Preciso comentar uma coisa com você antes de entrarmos no assunto que a gente tem que fechar hoje à tarde. Pensa no santuário. Pensa aí no santuário, todo mundo sabe. Lembra do santuário? Como é que era o santuário? Bora! Isso mesmo, pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Todo mundo lembra disso? 100%, né? E se eu pedir para você lembrar de uma partezinha mais, uma só? O acampamento. Não se pode pensar no santuário sem o acampamento. Aonde o santuário ficava? No meio do acampamento. Ó, Jesus veio e viveu no acampamento. Uma vida perfeita. Provou diante do universo que ele era o Cordeiro sem mácula. Por quê? Viveu uma vida santa. Sim ou não? Para isso ele ficou 33 anos aqui conosco. Para provar diante do universo, diante do mundo. Olha, ele provou para os mundos não caídos, para os anjos e até para os demônios, que ele podia e que ele venceu o pecado. Sim ou não? Sim ou não, senhores? E ele fez isso aonde? No acampamento. Aí ele entra no pátio e morre aonde? Aonde que o cordeiro era morto? Aonde, senhores? No altar de sacrifícios. Peraí, a vida perfeita dele lá no acampamento, ele fez por quantos seres humanos? De todas as eras, de todos os tempos. Olha onde eu vou chegar com essa conversa. A morte dele lá no altar de sacrifício, ele morreu por quantas pessoas? Todos, de todos os tempos, de todas as eras. Lá na pia, Jesus ressuscita. Na pia, Jesus ressuscita. Por quantos Jesus ressuscitou? Por quantos? Por todos de sua era, antes dele, de qualquer um que viveu? Sim ou não? Menos Satanás e seus anjos, tá? Por todos os seres. Combinado? Agora veja. Depois que ele ressuscita, ele entra onde? Lugar santo. Ele entra por todos? Não. Aí é que está a grande diferença entre a igreja adventista e o resto. Irmãos, quando eu entendi isso, eu tremi, falei, Senhor dos Exércitos. Ele não entra por todos, ele entra só por quem pede. Ele não entra por todos, ele entra só por quem pede. Ele não pode entrar por todos, ele seria injusto. Ele não pode te obrigar a ir na presença do Pai. Ele vai à presença do Pai levando quem? Quem fez a troca com ele. Ele morre por todos, ele ressuscita por todos, ele tem vida perfeita por todos, mas ele só entra na presença do Pai por quem quer. Entendeu isso ou não? A maior parte do mundo evangélico ficou aonde? Na entrada da porta, não entra ali para dentro. Sabe por quê? Quer que eu te mostre mais um detalhe? Quando Jesus, em 1844, entra no outro lugar, não que ele não tenha ido lá antes,
Ele foi lá várias vezes na presença do Pai, sim ou não? Mas para esta função, ele foi em 1844, sim ou não? Daniel capítulo 7, do 9 em diante nos dá essa informação. Tá, Jesus entrou no lugar santíssimo, agora, ainda como intercessor e com um detalhe a mais, como juiz. Ele entra por todos? Não. Só por quem? E lá no lugar santíssimo tem o que dentro daquela arca? O que tem dentro da arca? Peraí. O que tem dentro da arca? A vara de Arão que floresceu? As tábuas dos 10 mandamentos? Na tábua dos 10 mandamentos está o sábado? E naquele botijazinha tem o que mesmo? A mensagem de saúde, você sabia? Você já percebeu que todas as doutrinas que o mundo evangélico não aceita e rejeita estão no lugar santíssimo? Todas as doutrinas que o mundo evangélico detesta e nos chama de seita estão no lugar santíssimo. Por quê? Porque eles não entraram no lugar santíssimo. Eles não foram até ali. Eles não seguiram o Senhor até o lugar santíssimo. E enquanto você não for, você também não será entregue ao Pai. Você tem que ir ao lugar santíssimo. E Jesus sai de lá e vem para onde? Quando Jesus sair do lugar santíssimo, ele virá para onde? Olha bem, te assusta. Virá para todos? Irmãos, o negócio é muito sério. São 7 passos de Jesus. 7 passos de Jesus no santuário. Que você precisa estudar, querida Virgem. Você precisa entender sobre isso. Para entender qual é a sua parte, em que parte estamos. Em que momento estamos. E você tem que seguir Jesus. Você tem que estar com o olho vidrado lá em Jesus, dentro do lugar santíssimo. Observando o que tem lá e por que está lá. O que Lúcifer era antes de cair? Ele era o querubim cobridor? Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim! Isso é bíblico, e a senhora White também fala isso. Mas quem eram os querubins cobridores diante da arca? Gente, a luz da verdade aparecendo no rosto é um negócio tremendo. Eu fico imaginando como é para os anjos que estão aqui ficar olhando para a nossa face assim e ver a verdade do Senhor entrando na cabeça. Como deve ser para ele? Uau, ótimo, a ciência da salvação. Querida Virgem, você é a Virgem. A igreja adventista é a Virgem. Ela ocupará aquela cidade, que será o centro do universo. Com este povo, o Senhor Deus tem um compromisso eterno. E este compromisso é com quem tem a lâmpada cheia de óleo e tem óleo de reserva para o momento da dificuldade. Vai haver momento da dificuldade? Faça a sua reserva. Você precisa disso e é hoje. Mas vai chegar um momento em que algumas virgens vão perceber que não tem o azeite? Não vai ter azeite suficiente. O que elas vão correr? Pedir emprestado. Não vai ter. E elas vão correr e pedir. Só que enquanto elas forem fazer o preparo, vão correr atrás do preparo que as outras já fizeram. O Senhor Jesus volta e elas vêm correndo abrir a porta, tentar bater na porta e a porta vai estar fechada. Meu bem, você pode colocar para mim aquele texto que mostra que a porta vai estar fechada para alguns? Olha que coisa séria. Eu, quando tomei ciência desse texto, eu fiquei pensando, Senhor, o que é isso? Em Mateus 25, o Senhor Deus diz que a porta estava fechada enquanto algumas virgens achavam que estava aberta. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim, vocês leram hoje de manhã. Algumas virgens vão achar que a porta está aberta enquanto ela está fechada, não é? Vocês querem ver esse texto? A explicação disso, como me incomoda, me judia. E eu fico pensando, Senhor, me dê fôlego para poder pregar isso. E essas coisas são muito sérias. E eu queria que, em nome de Jesus, você pudesse ver isso aqui. Vamos lá. Ser membro da igreja não é garantia de salvação.
É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Esse texto não está dizendo que a maior parte vai se perder, está dizendo que a maior parte não está preparada. Entenderam? Mas você quer se preparar, sim ou não? Sim. Agora veja isso. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Pode passar, meu bem? Agora leia isso aqui. Novos conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Olha para cá. Quem são esses novos conversos? Quem são? Os trabalhadores da hora undécima. Nós vemos aqui essa senhora se uniu ao nosso povo há um mês. Quem são os trabalhadores da hora undécima? Gente que estava em outras corporações religiosas, que ao ouvirem a verdade vão vir correndo para o lugar. Eles ouvirão a minha voz, diz Jesus, e me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Lembram dessa citação? Vamos ler aqui agora. Gente, que assusta com esse texto. Alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Gente, não é fora da igreja. Vocês sabiam que tem gente dentro da igreja que não está no caminho? Sim ou não? Vamos lá. Quem são eles? Os descuidosos e indiferentes. Gente, descuidosos e indiferentes. Que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança. Não as alcançaram, foram deixados atrás em trevas. E seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Por isso, nomes são tirados e nomes são acrescentados. Agora veja essa próxima parte. Gente, leia isso aqui comigo. E eu queria tanto que agora distraiam as crianças, porque essa parte aqui é muito importante. E eu estou acostumada a ver que o inimigo, na hora mais importante, arruma um jeito de você ser distraído. Olha isso aqui agora. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado quando? Quem que são? Os últimos, que vai chegar no último segundo. Continua vendo. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo de juízos destruidores da parte de Deus não são as pragas, são juízos que Deus vai lançar na terra para despertar a terra. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. Gente, isso não é nosso povo, é gente de povo. Nós temos a oportunidade de aprender a verdade, sim ou não? Sim ou não, senhores? Agora continua. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Como? A porta vai estar fechada para uns e aberta para outros? Sim ou não? É o que está escrito aí. Quem são os que não querem entrar? Quem são os que a gente está falando há séculos e séculos? Implorando, pedindo, falando, rogando, chamando. Quem são? Leia isso aí. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Queridos irmãos,
com todo o respeito do mundo, se nós não tomarmos nosso lugar, será tomado por outros de fora. Não tem jeito. Ou a gente se coloca na brecha, ou a gente se coloca na brecha que foi rompida, ou a gente vai lá ajudar a tampar o muro nas coisas de Deus, ou a gente vai ser lançado fora. Esse é o canal da Igreja Adventista de Teresópolis. Você pode contribuir para o crescimento do nosso perfil, tornando-se seguidor, comentando, compartilhando ou curtindo as nossas publicações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.